Olá pessoal, boa noite de domingo. E hoje nós estamos aqui, nesse início de noite, para conversar sobre atos de higiene. Talvez não atos de higiene, vocês estão pensando. Muitos se consideram religiosos e tementes a Deus, mas praticam preconceito o tempo todo. Jesus não criou nenhuma religião, mas ele demonstrou muito amor, né? Ele não mostrou o que é espiritualidade e o que é religiosidade e, acima de tudo, o que é amor. Repetindo, de forma proposital. Então, agora, nós temos a leitura aí da nossa página inicial do livro Calma, editora GEEM, e o texto Intrigas e Acusações, bem pertinente para a nossa conversa de hoje. Então vamos lá para a leitura do texto inicial, Intrigas e Acusações. Quanto possível abstente de assuntos infelizes. Muitas vezes, quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou superexcitada. Quando alguém, porventura, se te faça veículo de alguma intriga, tanto é digna de compaixão a pessoa que te trouxe essa bomba verbal, quanto a outra que a teria criado. Uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada. A criatura que se precipita em julgamentos errôneos a teu respeito talvez seja vítima de lastimável engano. Muitas pessoas, de hábitos cristalizados em comentários descaridosos em torno da vida alheia, estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves. Se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Diante de críticas recebidas, observa até que ponto são verídicas e aceitáveis para que venhamos a retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Conhecendo algum desequilíbrio em andamento, auxilia em silêncio naquilo em que possas cooperar, sem alarde, sem referir a ninguém, quanto ao esforço de reajuste que sejas capaz de desenvolver. Compadece-te dos acusadores e ora em favor deles, rogando a Deus para que sejam favorecidos com a bênção de paz que desejamos para nós. Texto ditado pelo Espírito Emmanuel. E agora, nesse momento, vamos para a nossa prece, início do estudo. Vamos aqui agradecer oportunidades, agradecer, aliás, sempre é o que devemos fazer antes de iniciarmos nossa conversa com Deus. Precisamos sempre, né, agradecer e rever quanto, refletir tudo o que temos, tudo que nos é permitido, da comida, né, do alimento, do teto que temos, das roupas que usamos e por aí vai. E dessa forma, hoje, pedimos à espiritualidade amiga proteção para essa nossa conversa de hoje e, mais ainda, inspiração para refletirmos, compreendermos mais sobre o que vamos conversar. E assim, pedindo a permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje, damos graças a Deus.
Bom, pessoal, então nós agora vamos conversar um pouco mais sobre essa questão, né, da verdadeira pureza, mãos lavadas. E aqui, logo de cara, nós temos que o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, pertinente a esse assunto, é o capítulo Bem-aventurados os puros de coração, né? A pureza de coração, que também está lá em Mateus 5:8. Bom, é, bem-aventurados os puros de coração, mas quem são os puros de coração? Nós somos puros de coração? Somos essa pureza toda? Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso, né? É, então nós temos aí nessa questão toda que pureza de coração envolve humildade, simplicidade, resignação para conseguirmos ser humildes e para conseguirmos ser simples, né? E suprimirmos o orgulho e o egoísmo. Então, dessa forma, gente, pureza é o quê? Os puros de coração são aqueles que já conseguiram se libertar, né, do ego. Os puros não são mais atraídos pelos prazeres materiais. Os puros se preocupam mais com as coisas do espírito do que com as da matéria. É claro, estamos vivos, plano físico, temos necessidades, né, de suprir o nosso corpo e tudo mais, mas tudo tem um limite. E o impuro, por sua vez, são aqueles contaminados pelo egoísmo, né? O puro é altruísta, ou seja, pesa pelo bem-estar de todos, enquanto o impuro é egoísta, preza só pelo próprio bem-estar. Por isso, o egoísmo é a origem de todos os males. E por isso que diz Jesus que os bem-aventurados, os puros de coração. Quer dizer, eles verão Deus, porque Deus é puro amor. Bom, então, nesse caminho, né, da pureza de coração, a impureza ela é bem consciente, intencional, de repente na luta ela se torna até inconsciente, né? Depois nós começamos a ficar neutros com isso e aí começamos a buscar a pureza. Mas esse é um caminho longo e árduo, gente. E a pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, ela exclui toda, né, a forma, toda a ideia de egoísmo e orgulho, como está lá, né, no capítulo 8 desse item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim não há possibilidade de buscarmos a evolução agindo fora da humildade e da simplicidade. É por isso que Jesus nos ensina o quê? Lá no Sermão da Montanha, que bem-aventurados os que têm, são puros de coração, porque verão Deus. A humildade, gente, é uma qualidade, uma virtude que pode ser perfeitamente conquistada. Quem é humilde, né, está sempre aberto ao conhecimento. Não, já sei sobre isso aí. Não tem nada que aprender mais. Vamos ensinar a fazer na prática e tal. São aquelas pessoas, algumas frases daqueles que recusam, né? Eu já sei tudo. Fulano está errado, é eu que estou certo. E por aí vai. Bom, todo aprendizado é importante. Estamos sempre aprendendo. Humildade e simplicidade no falar, no olhar, no vestir, no se alimentar, no caminhar, no exemplificar e por aí vai. Está com dúvida de como fazer isso? Em Jesus encontramos o maior exemplo de humildade de toda a história humana. Jesus é o nosso mais perfeito modelo e guia, né? Então, a humildade, ela é uma das maiores conquistas do espírito. E quem consegue conquistar esta virtude aceita sem constrangimento servir o próximo sem dificuldade. Todavia, a humildade está longe de ser
servidão. Ser humilde não significa ser subserviente, submisso, medroso, fraco, uma pessoa que se omite, uma pessoa que adula, né, puxa saco. Mas e essa tradição das mãos lavadas? Jesus estava lá na Galiléia, participando de uma refeição com os seus discípulos, quando os escribas e os fariseus sempre tentavam testar Jesus, pegar Jesus no contrapé. Então, eles que tinham vindo, os escribas e fariseus de Jerusalém, interpelaram Jesus sobre o lavar as mãos antes de tocar o alimento. Os escribas e fariseus, sendo mais preciso, perguntaram a Jesus por que seus discípulos violavam a tradição, uma vez que não lavaram as mãos quando faziam uma determinada refeição. Por que, perguntaram os escribas e fariseus, transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Bom, os fariseus, né, guardiões da tradição, e alguns dos escribas, os legalistas, vieram de Jerusalém acompanhando os passos de Jesus e puderam observar, e fizeram essa pergunta por isso, que os discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, ou seja, com as mãos sujas, né, sem lavá-las. Os escribas e os fariseus acreditavam que comer sem realizar o ritual de lavar as mãos contaminaria os alimentos, mas é claro, o ritual não era só para lavar as mãos no aspecto físico, não, material. Eles tinham toda uma ritualística lá, tá? Então, era uma prática que devia ser cumprida com rigor. A tradição de lavar as mãos mencionada pelos fariseus e escribas, ela se referia a uma limpeza cerimonial, como um ritual de purificação, e não somente a limpeza como higienização, como eu falei ainda há pouco. Então acreditavam eles que ao lavar as mãos estavam lavando as impurezas, inclusive da alma. Uma simbologia, né? Como hoje temos muitas aí. Bom, e afinal de contas, qual foi a resposta de Jesus diante dessas indagações dos escribas e dos fariseus? Jesus interrogou os escribas e fariseus por que eles violavam outros mandamentos de Jesus, de Deus, perdão, né? Para seguir as tradições. Ele está dizendo, pô, vocês estão tão preocupados com isso, mas tem um monte de coisa aí que vocês não fazem, né? E a tradição de vocês manda fazer. Então Jesus também apontou que os escribas e fariseus haviam permitido que o povo, por exemplo, fizesse usando suas tradições, né? Como desculpas para não obedecer os mandamentos de Deus. Jesus, aí para simplificar, ele apontou que os escribas e fariseus transgrediam o mandamento lá de Deus ao seguir esses costumes. Eles evitavam cumprir suas obrigações de cuidar, por exemplo, dos pais idosos, declarando que seu dinheiro estava reservado para oferta a Deus, o Corbã. Ao fazer isso, gente, os próprios escribas e fariseus apontavam a Jesus, olha só. Eles violavam o mandamento de honrar pai e mãe. Honrar a teu pai e tua mãe fazia parte da lei, faz parte da lei. O amparo material aos pais. Mas eles, os escribas e fariseus, burlavam a lei, né, nesse exemplo que Jesus deu, alegando que o dinheiro que eles davam, davam a Deus nos templos. E isso, por assim ser, já era um cumprimento da lei, uma vez que o Senhor cuidaria dos pais deles. Né? Então eles faziam isso. A gente ainda conhece isso hoje, infelizmente, né? Então Jesus logo desmascarou com suas palavras.
Jesus, gente, ensinou que o comer sem haver lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então, não é o que entra pela boca que macula o homem. O que sai da boca do homem, na verdade, esse sim é o que macula, né? E como sai coisa ruim de nossas bocas. O que sai da boca, então, procede do coração, gente. E é o que torna o quê? O homem impuro, é o que nos torna impuros. Então é do coração que partem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Aliás, o que mais nós fazemos é a prática da maledicência, né? Então, essas são as coisas que tornam o homem impuro. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. E Jesus deixou isso bem claro, né? Então, os judeus, eles haviam desprezado, eles desprezavam os verdadeiros mandamentos de Deus para cumprir a prática de regulamentos. Então, os fariseus tinham grande preocupação em limpar o exterior do corpo e do prato. Mas o interior dos seus corações, né, se mantinha cheios, né, de rapinas e de iniquidades. Né? Aliás, então os escribas e fariseus eram mais vinculados a esses aspectos formais da lei mosaica, né? Em detrimento dos verdadeiros sentimentos, verdadeiro sentido, né, das leis de Deus e até do cristianismo. A religião dos escribas e fariseus era formalista, formalismo primitivo, praticava o juízo e não a misericórdia. E essa diferença entre a religião dos homens e o verdadeiro evangelho pregado por Jesus. E hoje, infelizmente, a gente vê muita gente ainda, e muita vertente religiosa, praticando como praticavam os escribas e os fariseus. Né? Então, Jesus quis dizer que o mais importante são os sentimentos que carregamos. Então, é muito mais fácil praticar atos exteriores, falar que ama, que gosta, que está fazendo as coisas boas, né? Mas difícil é fazer, difícil é se reformar moralmente, se policiar, refletir sobre os próprios atos, para todos nós. Então, lavar as mãos é mais fácil do que expurgar os sentimentos ruins do coração. Apontar os defeitos do outro dá mais prazer, né? Se desejarmos nos aproximar de Deus, bem-aventurados os puros de coração, né? Devemos colocar os seus mandamentos acima de quaisquer tradições e costumes. E continuando aí, né, nessa fala, nós temos mais uma questão aqui para abordar, né? Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Está lá em Lucas 6:45. Vamos tomar cuidado, então, vamos falar um pouquinho da crítica, né, e do julgamento. Nós somos terríveis, gente. A crítica é uma conduta filosófica decorrente da análise de um fato, tá? Tem a finalidade de analisar, né, opinar a respeito daquilo que é observado. Mas as críticas podem ser positivas ou edificantes, né, em auxílio, quero te ajudar, ou negativas. Sendo negativas, são de caráter destrutivo, né? Críticas ferrenhas, e por aí vai. Infelizmente, nós fazemos mais críticas negativas por sermos ainda muito imperfeitos. Criticamos de forma positiva só quem gostamos e de forma negativa quem temos problemas, às vezes de forma velada, né?
é, aos amigos todos, aos inimigos o rigor máximo, né? Então, não há isenção, infelizmente. Nosso desafeto geralmente é alguém próximo. Às vezes é do ambiente de trabalho, né? Às vezes esse aí, porém, em muitos casos, ele é alguém da família, sobretudo um filho, um dos pais, o pai ou a mãe, um irmão, um primo. Esses são os grandes alvos, geralmente, de nossos venenos. Às vezes o outro reage, mas às vezes não, né? E é aquele que critica, que julga, né, cresce e ganha até cúmplices, né? Quem faz crítica às vezes encontra eco. E essa crítica negativa, esse julgamento, né? Encontra eco, encontra auxílio, consegue comparsas. Isso é claro, não é por acaso. No Espiritismo nós entendemos muito bem disso. Isso tem a ver com a inveja do outro, né? Joana de Anjos nos fala muito sobre isso. Demais sentimentos, que em sua grande maioria possui origens nas desavenças de vidas passadas. Depreciar, diminuir o outro, acaba se tornando comum para a maioria de nós. E assim, tentar, né, diminuir o valor social do alvo daquela pessoa. É claro que o alvo das críticas deve fazer sua autoanálise também. O desafeto, né, o adversário, né, o obsessor, seja ele encarnado ou desencarnado, gente, eles também servem para apontar os nossos erros. Sim, eles apontam nossas imperfeições, todavia, o fazem com exagero, né, aumentam o máximo, né, e sem nenhuma misericórdia, que o objetivo dele não é nos ajudar, é espizinhar, é maltratar, né? Mas é bom tomar muito cuidado com essa crítica negativa, com esse julgamento, né? Que é muito contaminado. Toda vez que você julga alguém mentalmente ou verbalmente, você estará se ligando ao campo energético dessa pessoa. Pensamento é energia, gente. Emite ondas vibracionais. Vários são os sintomas de trocas energéticas prejudiciais, né? Nós temos dores de cabeça, dores na nuca, dores na coluna, nós temos a irritabilidade, dores no estômago, retenção de líquido, gripes constantes, confusão mental, brigas sem motivo com pessoas próximas, aperto no peito, desânimo, falta de energia, falta de motivação, mal-estar e por aí vai. Joana de Ângeles, no texto Área Perigosa do livro Oferenda, nos alerta que os julgamentos sobre o comportamento do próximo, antes de pretenderem ajudar, degeneram na maledicência que pretendem denegrir. Joana diz que quem julga se coloca nessa condição superior de ser melhor, mais capaz do que o criticado, né? Mas ninguém é culpado pelo que essa pessoa está sentindo, né? O julgador geralmente possui baixa estima, gente, né? É uma pessoa frustrada. O julgamento é reflexo do mundo interior do julgador. O julgador enxerga no outro ele próprio. O julgador, né, o julgamento do outro é praticamente uma autoanálise. É por isso que Jesus nos diz: a boca fala o que está cheio o coração. Você pode ver que aquele que critica muito o outro, né, às vezes né, dentro da própria família, o amigo lá, o trabalho, ele às vezes não consegue nem ter eh, conquistas que aquele que ele está criticando teve, né? Conquistas, às vezes, no mundo material e às vezes até interiores também. Uma pessoa, às vezes, não consegue nem ter emprego direito, uma série de outros problemas, né? E por aí vai. Então, nós devemos, sim, prestar muita atenção, né? Cada homem tem
a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons e maus, de todas as expressões exteriores, guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, gente, todos nós somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas, né? Todos nós necessitamos de retificações, tá bom? Então, agora vamos, né, para o que Jesus quis dizer, né, com a higiene do corpo, né? É secundária? Vamos aí refletir então sobre isso, né? E aí, nessa análise, né? É claro que não, né? Tanto o corpo quanto a alma são merecedores de nossa atenção. Devemos fazer higiene do corpo material e também do nosso interior. Entretanto, a face, né, da nossa grande necessidade de evolução, maior ênfase deve ser dada à higiene da alma. As leis políticas, os usos, os costumes do povo judeu eram fruto de interpretações das leis, o quê? De Moisés, né? Então, dessa forma, até coloquei essa brincadeira aí, né, do sujo falando do mal lavado, tá vendo? E continuando, então, nós temos aqui, né, as atitudes internas, as atitudes externas, né? E temos que, é, pela imperfeição do homem em seguir os 10 mandamentos, esses foram sendo negligenciados no decorrer do tempo, né? Então, de forma que mais valorizadas acabaram se tornando as práticas exteriores, as atitudes externas, né? Talvez por serem mais visíveis, né, e mais fáceis de serem percebidas e de serem cumpridas. No exercício dos atos exteriores, né, a gente julga estar cumprindo as leis de Deus, né? Até hoje não vemos muita mudança, né? Tanto na questão religiosa, né, quanto na questão da forma, da maneira geral. Bom, e afinal de contas, quem eram os escribas e fariseus? Talvez a pergunta seja mais interessante: quem são os escribas e os fariseus, né? Os escribas eram assim chamados por terem cargo a cargo, né, de escrever a lei, né, e de explicá-las. No tempo de Jesus, essa designação, especialmente aos doutores da lei, que ensinavam a lei de Moisés e as interpretavam, assim como os fariseus, que partilhavam dos seus princípios e tinham aversão aos inovadores. E geralmente é assim, né, gente? Fariseus, adeptos da seita judaica fundada por Hilel, lá nos anos 180 a 200 antes de Cristo ainda. Ele era um doutor judeu nascido na Babilônia. E os fariseus foram perseguidos até que recuperaram o poder e conservaram até a queda de Jerusalém, né, tomada pelos romanos no ano 70 após Cristo. Quando a seita desapareceu, a dos fariseus, e houve uma dispersão. Os fariseus aceitavam a fé, que só era dada pelas escrituras ali, aquela coisa bem rigorosa, né? A palavra, né? Como a gente escuta muito. Acreditavam na providência divina, na imortalidade da alma, na eternidade das penas, né? Na ressurreição dos mortos. Eram rigorosos, então, nas práticas exteriores do culto e das cerimônias. Afetavam grande severidade de princípios, tinham costumes dissolutos, né? Eles exerciam assim grande influência sobre o povo, tá, gente? Pelo rigor na observação das práticas exteriores. A religião para eles era um meio, né, na verdade, de possuir o poder, não é? E hoje em dia vocês, todos nós podemos aí ver, né, que ainda há, por assim dizer, fariseus. Nos evangelhos vemos dois fariseus que se sensibilizaram
os novos ensinamentos de Jesus. Temos Nicodemos e Gamaliel, que foi o mestre de Saulo, né? O apóstolo Paulo. Uma alma elevadíssima, por sinal. E também nós temos o Zé de Arimateia, né? Bom, o fato é que Gamaliel, por exemplo, nós temos notícia lá no livro Paulo e Estevão, Psicografia de Emmanuel, ditado por Chico Xavier, tentando amenizar a severidade dos membros lá do Sinédrio, né, no julgamento de Estevão. Ele visitando inclusive a Casa do Caminho, que é onde os apóstolos ficavam, e declarando-se amigo lá de Simão Pedro, advogando a causa dos continuadores de Jesus. Esse era o grande Gamaliel, né? Um pouquinho dele. E agora vamos falar dentro disso tudo sobre a hipocrisia, né? A hipocrisia, a arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica, não é? Bom, o hipócrita é uma pessoa que fala e não faz o que fala. A hipocrisia é uma imperfeição moral gravíssima que faz com que o indivíduo aparente ser o que ele não é. Jesus, na passagem da mulher adúltera, quem lembra dessa passagem, nos mostrou o quanto as pessoas, já naquela época, eram hipócritas. A hipocrisia ocorre quando uma pessoa incapaz de ser verdadeira simula condutas e exige do outro aquilo que nem ela mesma pratica. Não é? Grandes hipócritas se mostram, em geral, afáveis, amáveis, com voz macia, parecendo até pessoas mais evoluídas, até se acham, né? Espíritos de luz e por aí vai, até se dizem. O hipócrita, gente, dá mais valor às práticas exteriores, tá? Nós podemos perceber aí. O hipócrita esconde a sua falsidade. Todos temos nosso grau de hipocrisia, tá? Vamos refletir a escala aí, né, de hipocrisia em que nós estamos inseridos. É por isso que Jesus disse, né? Ele nos recomendou o quê? Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Também disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Lembra, na casa da mulher adulta? Então, um dos defeitos enormes da humanidade é ver o mal nos outros, né, antes de enxergar as suas próprias imperfeições. E faz campanha contra o outro. Ah, você sempre faz isso? Então você faz isso, você falava isso, então agora também está falando e tal, e tudo isso é horrível, gente. Gente, escuta isso, até faz prece, né? E tenta não falar isso também. A hipocrisia, falsidade, cinismo são defeitos que quase se confundem. Na religião, há vários exemplos de hipocrisia. Mas, enfim, muitos decoram, por exemplo, os textos bíblicos, os livros básicos do Espiritismo também. Nossa, como ele sabe tudo de cabeça lá e tudo mais. Mas na hora de praticar, não buscam praticar, nem aceitam ser corrigidos, nem às vezes. Tem gente que não percebe, né? Que está provocando briga num lugar, tem gente que não percebe que está causando confusão, tem gente que não percebe que está atacando o outro, que está tendo um cúmplice para atacar. Tem uma série de situações que a gente tem dificuldade de enxergar nossos erros. Então, Jesus, na passagem sobre as mãos lavadas, nosso assunto maior hoje, tão amplo, né? Com tantas vertentes aí para reflexões, aponta que é mais importante cultivar bons sentimentos, né, do que exercer as práticas exteriores. Jesus, então, repetindo, combateu a hipocrisia reinante na época. E os ensinamentos dele servem para que nós busquemos a prática também. Jesus prezava, sobretudo, pela simplicidade, né? As qualidades da alma, o culto ao espírito em detrimento da matéria. E foi por isso que Jesus, gente, nos diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
E limpais por fora o corpo e o prato, e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Está lá em Mateus 23, 25 a 28, tá? Novo Testamento. Bom, e a finalidade da religião? Qual é a finalidade da religião, gente? Vamos lá. É possível demarcar limites, né, entre religião, religiosidade e espiritualidade? Tem gente que nem sabe o que é espiritualidade, religiosidade e religião. Aliás, tem gente que vai no culto, na missa, no estudo espírita, entra e sai, nem sabe o que foi falado, se você perguntar, mas estava ali, se diz que é daquela religião ou outra, mas é aquela história, né? A fé sem obras é morta, tá, gente? Então, religião, religiosidade e espiritualidade são conceitos diferentes. Mas há quem ainda confunda e até desconheça. Muitas vezes, inclusive, apontam como sinônimos até. Mas é a espiritualidade, gente, que nos impulsiona na busca do sagrado, da experiência do transcendente, na tentativa de dar sentido à vida. A espiritualidade é inerente ao ser humano e não é exclusividade das religiões, tá? Emmanuel nos ensina que a dimensão transcendente é inata ao homem e essencial em sua evolução. A espiritualidade é tão importante que a Organização Mundial de Saúde a incluiu a partir do dia 22 de janeiro do ano de 1998, né, relacionando de forma direta com a saúde. Segundo a OMS, saúde é o estado do completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, gente, a espiritualidade, por sua vez, é uma predisposição que se tenha em buscar o significado para a vida. E essa falta de significado, essa falta de espiritualidade, está levando muita gente aí a dar cabo à própria vida, infelizmente. Temos meses aí, né, de campanha contra, né, que é o Setembro Amarelo, por exemplo, que tivemos agora. Então, a religião nem sempre está associada, infelizmente, à vivência da espiritualidade. E Emmanuel nos diz lá na questão 292 da obra O Consolador que religião, para todos os homens, deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas. Religião é a escola para a evolução do espírito, ou deveria ser. Mas um dia vai ser. A finalidade da religião qual é, então? É conduzir o homem a Deus. Toda religião, gente, portanto, né, toda religião que não melhora o homem não atinge a sua finalidade. E aquele que busca a religião, mas não se melhora, não está abraçando aquela religião. Então, a crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula. Quando não impede, né, assassinatos, brigas, traições, adultérios, espoliações, calúnias, maledicências, prática do mal ao próximo, por aí vai. É importante mencionar que nenhuma religião possui verdade absoluta. Vamos dizer que cada um é uma parte de um grande quebra-cabeça, né? E ainda bem que estamos no Brasil, um país com esse enorme sincretismo religioso, para nos respeitarmos e para conversarmos uns com os outros, cada um sobre suas crenças, somando.
e não dividindo nem afastando. Preconceito, então, nem pensar. O templo de adoração, não está em nenhum lugar, e sim dentro da própria pessoa. Sobre isso, inclusive, Jesus deixou bem claro lá no diálogo com a samaritana, lá no poço de Jacó, conforme está no Evangelho de João, em 4, 19, 24. Época, inclusive, né, na época, um dos samaritanos e um dos judeus. Jesus explicou que o mais importante não é o lugar, mas o sentimento, o entendimento daquele que procura a ligação com Deus. E na doutrina dos espíritos, aprendemos que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação oral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Já nos alertou Allan Kardec. Então, o importante é o quê? É a transformação moral e não o templo, a religião, os atos exteriores, as velas, as promessas, sei lá, sacrifícios de animais, é, sabão, o álcool, detergente e por aí vai. Então chegamos aí já à parte final aí da nossa conversa de hoje. A humildade é a mãe das virtudes. Não é? Não se pode amar de verdade com o coração cheio de veneno, impregnação, impregnado, né, com o egoísmo. A humildade, gente, é a mais importante das virtudes. Repetindo, a humildade caracteriza as pessoas modestas, simples e amigas de todos. Grandes vultos da humanidade demonstraram, praticaram humildade. Temos alguns exemplos. Filósofo Sócrates, o nosso mais recente, nosso grande Mahatma Gandhi, Maria, mãe de Jesus. Jesus, então, nem se fala, né? É humilde quem usa sua riqueza financeira, moral, intelectual em favor do próximo. Perdão e paciência também representam humilde. A humildade é riqueza espiritual. A própria natureza, gente, ela é um grande exemplo de humildade demonstrada, né? No fruto produzido pelas árvores que nos alimentam. Os animais que trabalham para um homem, né, que dão a vida, né, porque alimentam através da sua carne o homem. A água que nos auxilia na limpeza do corpo, que nós bebemos, nos mantemos vivos. Né? Isso tudo é indispensável à nossa sobrevivência, fornecido pela natureza. Kardec, no item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, aponta que o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, não. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo. E Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar, aponta o seguinte: em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Então, a espiritualidade não está ligada a nenhuma religião, como eu disse antes, né? Pois não possui dogmas, crenças ou teorias. Ela é a relação com o transcendente e a expansão da consciência. Então, é errado fazer escolhas, críticas e julgamentos pela posição social, pelas aparências, pelo achei que você fosse fazer isso de novo. Ah, você faz sempre isso, então você dessa vez você fez também. Infelizmente, ainda é muito comum uma grande preocupação em parecer ser do que realmente ser. Né? Então, a impureza quer dizer egoísmo, orgulho, inveja, vingança, tudo isso. E pureza significa o amor universal, a solidariedade cósmica, o altruísmo. Ver a Deus, né? Os puros de coração verão a Deus, estarão com Deus.
Então, ver a Deus ou ver o reino de Deus são expressões típicas que Jesus usou para designar a experiência direta da realidade eterna, do contato íntimo com ela. Muitos dizem crer em Deus, mas só o puro de coração crê em Deus, é por isso que ele vê Deus. A maioria de nós ainda crê em Deus, né? Às vezes faz um exercício ou outro, não precisamos refletir e nos esforçar mais. Os limpos de coração são os que não possuem manchas morais, são os puros. Quem de nós? Atire a primeira pedra. O esforço de purificação, gente, desenvolvido ao longo de reencarnações, é o objetivo essencial daqueles que se encontram conscientes da necessidade que é se aperfeiçoar moralmente, de se melhorar interior. Uma superfície limpa reflete luz. Quanto mais limpa, mais nítida e mais reflete a luz. Da mesma forma, o coração puro reflete a luz divina. A má utilização do livre-arbítrio nos macula, né? Fazendo com que gravitemos ao redor de espíritos impuros, tá? Em razão da lei da afinidade. Bom, então, nesse momento, nós temos aqui a nossa o encerramento aqui da nossa conversa de hoje. Vamos então fazer a nossa prece, né, de encerramento e assim agradecemos a oportunidade de conversar mais um pouco sobre o Mestre Jesus. Batemos um papo sobre os ensinamentos, refletirmos sobre como estamos agindo, como estamos pensando, como estamos agindo conosco, como estamos agindo para com os nossos semelhantes, principalmente dentro do nosso seio familiar, mas também nossos colegas de trabalho que nós convivemos durante toda a semana, né? Todos os dias, praticamente nossa família também, e que possamos nos lembrar dessa conversa de hoje e que a espiritualidade amiga, nossos guias e mentores possam nos auxiliar nesse processo de nos alertar. Ó, cuidado, não fala isso, não faz isso. Assim sendo, Pai querido, pedimos uma semana que se inicia com muita paz, com muito amor e com muita proteção. Pedimos nesse instante para dar por encerrado a nossa conversa dessa noite de domingo. Graças a Deus. Pessoal, graças a Deus, então. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no canal do Vinha de Luz. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar, de indicar para outras pessoas. Bom, é, e que nós possamos realmente, né, prestar atenção, buscarmos aí fazer desse mundo, não só fisicamente, mas sim também com as emissões de frequência, contaminarmos de boas frequências, para que isso atinja aqueles que porventura não estejam bem intencionados e fazendo tanta coisa ruim que, infelizmente, nós continuamos a ver aí próximo da gente ou de forma distante, e que isso possa enfraquecer também, né, e até, quem sabe, cessar guerras e conflitos. Até o próximo estudo, pessoal. Muito obrigado pelo carinho da atenção de vocês. Tchau.